Vamos falar do lado bom do que é ruim? Tá querendo me seduzir aqui para falar do meu livro novo? Yes! Livro novo. Livro novo é tipo filho novo, né? Não é? Dá muito trabalho escrever um livro. Dá muito trabalho escrever um livro. Na verdade, é um livro que chama O Lado Bom do Lado Ruim. E a ideia é a gente falar assim, escuta, tá bom, a gente já falou de alegria, a gente já falou de felicidade, é legal. Mas não é o tempo todo, né? Não dá para ficar feliz o tempo todo. E outra coisa, a gente fica falando assim, aprenda a lidar com a sua ansiedade, aprenda a se livrar da raiva, não tenha medo, balela. Faz parte do ser humano, ficar triste, ficar com raiva, ficar com medo, está na nossa, inscrito, tá embutido em nós esse alarme original de fábrica. Então... Não, peraí, eu tô fazendo propaganda do livro dele e ele tá falando mal das coisas que a gente tem aqui na nossa plataforma. Tipo assim, a gente tem um curso pra gente lidar melhor com a ansiedade, sem remédio, inclusive. Não, mas a gente tem que lidar melhor com ela. Bom. O que eu tô querendo dizer é que, e é a ideia do livro, não dá pra gente transmitir para as pessoas a ideia de que a gente vai se livrar dela, Ah, beleza. né? Ok. A gente tem que lidar com a tristeza, a gente tem que lidar com a alegria também. Total. É que as pessoas nunca vão no consultório, ai, doutor, eu vim aqui porque eu tô tão alegre, não tô sabendo lidar com essa alegria, nunca procuram, né? Só procuram para lidar com o lado ruim. Mas o raciocínio por trás é, se essas emoções existem, se elas estão instaladas no nosso cérebro, é por um motivo. Então, vamos fazer um jogo rápido? Vamos. Eu falo uma emoção e você diz o lado bom dela. Ou por que ela existe. Vamos lá. Então tá bom. Raiva. A raiva ajuda a gente a se proteger da injustiça. Medo. O medo ajuda a gente a evitar ameaças. Ciúme. O ciúme é uma emoção que não está no livro. Pô, duraram só duas. É que a gente não combinou antes. Ó, vou falar as emoções do livro, aí a gente refaz aqui o pinga-fogo. Ó. Beleza, volta. A gente não sabe quais são as emoções básicas. A gente não sabe. As emoções primárias, as emoções básicas são... Você vai olhar com vários pesquisadores, você vai ter várias listas diferentes. E com vários critérios diferentes. Então, isso eu falo um pouquinho na introdução do livro. Então, eu escolhi uma lista que fizesse sentido, para o livro não ficar tão longo nem tão curto, Tá. e que é intuitiva para as pessoas, porque são emoções que estão na maioria das listas. Raiva, medo, nojo, tristeza e alegria. São as principais emoções básicas. E eu já começo aí Meio uma provocação... divertidamente isso, hein? Meio divertidamente. Não é por acaso que o Divertidamente tem esses personagens. Na verdade, no casting pro Divertidamente, eles levantaram 12 emoções, só que não cabia no roteiro. É verdade. Mas olha que interessante, das 5 emoções básicas dessa lista, só uma é positiva. É mesmo. Só alegria. Só alegria. E aí a alegria está no livro, para eu falar o lado ruim da alegria. A alegria tem um lado ruim também. Qual é o lado ruim? Deixa a gente meio bobo, sabia? A alegria é quando a gente... Adoro ficar boba. É verdade. Não, já viu a música Barato Total, do Gilberto Gil? Eu cito ela no livro assim, quando a gente está contente, a gente nem pensa que está contente. Porque a gente não pensa em nada. O otimismo é meio bobo, assim, né? É verdade, eu sei que a gente prega o otimismo, vamos ficar otimistas e tal, mas ele é meio bobo. Eu conto na minha palestra de um amigo, a gente era, assim, Eu jovem. tô entendendo porque que ninguém ri das piadas da sua palestra. Ele tava contando antes aqui que ele foi dar uma palestra que ninguém riu. Não. Eu fui dar uma palestra para médicos e os médicos não riram. Normalmente as pessoas riem que choram de rir na minha palestra. É quase stand-up. É que tipo, médico não é gente, né? Não é. Aí Isso é próximo vídeo. eu posso falar de dentro. Mas aí a gente era, né, começando a dirigir e tal, não sei o que, aqueles 18, 19 anos. E aí eu falei pro cara assim, falou assim, nossa, olha só, um amigo meu otimista, né? E alegre sempre. E eu falei assim, olha só, rapaz, abri um posto de gasolina aqui do lado de casa. Ele, nossa, que legal, dá pra ir a pé. O que você vai fazer a pé num posto de gasolina, né? É besteira. Tem a store. Não tinha, era só o posto de gasolina. Um otimismo. E Salomão já falava, na casa em que há luto, há reflexão. Então, a tristeza, ela nos coloca para pensar. A tristeza nos faz introspectivo, a tristeza nos faz reflexivos. Ela ajuda a gente a cair fichas que na alegria não caem. Sem dúvida. Né? Então, a ideia é um pouco isso, é a gente falar, tá bom, não é que eu estou pregando a tristeza, então vamos ficar triste, né? Então vamos ficar com raiva, saia no trânsito de São Paulo para você sentir raiva. Não é isso. Até porque eu sempre digo que no trânsito
eu tenho muita tranquilidade para dar exemplo de trânsito, porque eu dirijo mal. Então, eu nunca passo raiva no trânsito, eu só causo raiva nos outros. Eu sou aquele que leva as buzinadas. A ideia é, essas emoções acontecerão. Se eu puder resumir, a ideia do livro é a seguinte: as emoções são como alarmes instalados no nosso corpo. A pior coisa que você pode fazer num alarme é desativá-lo. Se aquele alarme está instalado, ele existe para te avisar de alguma coisa. Né? Então você está lá na UTI e aquele alarme começa a pi, 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 porque a pressão está caindo, porque a temperatura está subindo, você vai lá e desliga o alarme. Não, você tem que corrigir a pressão, você tem que corrigir a temperatura. Então, Mas peraí, mas não tem gente que tem o alarme ativado demais? Não, mas a gente está falando da patologia, a gente está falando da doença que a gente tem que tratar. Está falando Entendi. das emoções em geral. E aí a gente tem que aprender a ouvir esse alarme, interpretar o que ele significa e agir de acordo, né? Pegar a rota de fuga. Então é isso, não é uma pregação pela tristeza ou pela raiva ou pelo nojo, que aliás é um capítulo bem legal também. Qualquer emoção é uma informação. É uma informação de como você está se sentindo, de uma reação ao ambiente externo e mais interessante, que eu praticamente assim, caiu mais essa ficha escrevendo esse livro. A emoção é uma forma de comunicação. Quando você está triste, por exemplo, você vê o análogo da tristeza já em animais e no ser humano você vê. Quando você está triste, você fica cabisbaixo, você meio que abaixa, você chora. É uma sinalização do tipo, perdi, gente. Não para de bater porque eu já estou derrotado. Eu estou me entregando aqui. Então, fica a dica, quer acabar com uma discussão, chore. O choro é a melhor maneira, porque você transmite a ideia de que, olha, eu estou depondo as minhas armas aqui. Né? Então, é esse tipo de coisa. A raiva é muito interessante. Eu falo de como eu vejo, eu tenho 2 filhos, né? Um menino de 7 hoje e a menina de 5, e o menino tem um prazer de provocar a menina. Ah, irmão, né, gente? Mas irmão, é um prazer, assim... Irmão, profissão e irritação. Mas o contrário não é tanto, né? Ela não irrita ele. Ainda, talvez. Talvez. Mas, assim, é uma coisa de lamber os beijos, é um prazer. É quase como Sim. tomar um sorvete. E eu fico mais chateado ainda porque eu me vejo. Eu fazia igual com a minha irmã. Minha irmã não era assim comigo e eu tinha um prazer de provocá-la mesmo. Irritar, fazia para irritar. E aí eu procurei na literatura algum motivo, a única literatura que eu achei equivalente foi do Cebolinha. O Cebolinha, já viu? O Cebolinha, ele pega, ele desenha a Mônica, ele xinga, ele dá nó. A troco de quê? É pelo prazer de fazer. E a raiva é muito interessante, que quando você causa raiva no outro, quando você provoca, você está dando um sinal de superioridade. Eu mando aqui, eu posso fazer isso em você, eu tenho poder de fazer isso em você. Lógico que não é que isso justifica, mas isso explica um pouco o prazer da provocação, o prazer da irritação. Tem um fenômeno na natureza, não é na natureza, né? Nos galinheiros, chamado pecking order, a ordem das bicadas. E quando você observa os galinheiros, a galinha que é a chefa, ela dá bicada na cabeça de todo mundo. Já e ninguém dá na cabeça dela. Já vi. E a segunda em comando não dá bicada na primeira e dá bicada em todo o resto. Tem uma ordem que é respeitada e mantém a hierarquia. Então, assim, o moleque provocando o outro e querendo, né, se mostrar, ele está querendo dizer, ó, eu sou o rei do galinheiro aqui, sou eu que mando. Então, é um prazer associado à raiva que, lógico, não estou recomendando, não estou falando, então provoque, cause raiva nos outros, até porque isso vai gerar uma consequência, né? Pois é. Consequência na pessoa e ainda vai poder gerar uma vingança, que é um outro prazer da raiva. Vingança é ruim, vingança não alivia nada. Vingança não tem lado bom? A vingança dá prazer. Isso está atestado, monitorado com ressonância magnética, o centro do prazer ele fica mais ativo quando a pessoa se vinga, mesmo se for com prejuízo pessoal. Ah, é? A pessoa fala, valeu a pena pela vingança. Então, ela tem essa sensação de prazer. Mas quando é proporcional? Como é que eles mediram isso na ressonância? Então, na verdade, eles fizeram uns estudos, assim, tipo de eu te dou o dinheiro e aí você tem que dividir comigo. E aí, se você não divide, eu posso me vingar tomando o seu dinheiro de volta. Ah, né? entendi. E aí, se eu tomar o seu dinheiro e mesmo assim eu perder dinheiro porque eu estou tomando de você, os caras vão lá e tomam. Mesmo que eles vão perder, mesmo que eles vão ter um prejuízo em grana, eles tomam a grana do outro só para se vingar. Eles viram no exame que o cérebro, a área do prazer do cérebro fica mais ativada. Fica mais ativada. Fica mais ativada. Lógico que isso vai ter consequências também, a gente não está recomendando
a vingança. Não, mas isso é uma informação importantíssima para a gente saber por que muitas vezes a gente fica esperando, né? Exato, exato. Uhum. Então, tem o lado bom do lado ruim, e a gente precisa aprender a lidar com isso, prestar atenção nos nossos alarmes e saber o que fazer quando eles tocam.